Olhando para a direção errada é o título da lição 6, classe de jovens. E eu sou o professor Denis Pereira e recebo com muita alegria todos vocês aqui, professores, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a escola dominical e a palavra de Deus. Sejam bem-vindos. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e comenta. Eu estou tentando explicar para os irmãos que o YouTube funciona assim. Se você não comentar, não curtir, não compartilhar, sabe o que o YouTube faz com o nosso vídeo? Guarda ele, esconde ele. Mas quando você comenta, curte, compartilha, sabe o que o YouTube faz? Ele olha e fala, opa, toca um sininho lá. Eita, esse comentário, esse conteúdo é importante, vamos espalhar para mais pessoas. Então, tire o nosso conteúdo do anonimato, compartilhe com mais pessoas, deixe seu comentário que aparece aqui no final da aula. Vai aparecer aqui o seu comentário no final da aula, é muito importante para nós. Pegue lápis, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Olhando para a direção errada, o texto principal, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. É preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas. A nossa volta, nós vamos falar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aqui hoje, lembrando que na descrição tem meu WhatsApp, estamos atendendo agendas, congressos, pregações, treinamentos e muito mais. Será um prazer atender os irmãos. Meu Instagram, @Denis Pereira Oficial, você conhece melhor minhas viagens, nosso ministério, nossa família. Aqui também tem um link para abrir material em PDF, certo? Slides, comentários para você abrir no seu celular, marcadores de página e muito mais. Fique por dentro de tudo que acontece por aí e contribua com o nosso canal, nos ajude nessa produção de conteúdo. O Pix está aí, contribua e desde já muito obrigado aos irmãos. Muito bem, vamos pegar a revista? Vamos pegar a revista. O texto bíblico em classe está em 2 Samuel 11, do 1 ao 5, 14, 15, 26 e 27. E a introdução começa assim. A forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Precisamos estar vigilantes, porque a ocasião e lugar não podem se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. A vigilância, ela deve ser constante. Lembra que eu disse aqui em uma de nossas aulas que quando se trata de tentação sexual, o pecado não está apenas no ato, mas em não se evitar os caminhos que levam ao ato. Por quê? Porque a Bíblia diz fugir da imoralidade sexual, fugir da prostituição, foge dos desejos da mocidade, não deis lugar ao diabo, fujam da aparência do mal. Ou seja, não é só o ato em si, o deitar-se na cama de maneira ilícita, mas todo o caminho, certo? Então, para Deus, lembra que porneia é uma palavra muito abrangente, que abrange todo tipo de pecado sexual, inclusive os pecados virtuais também. A gente podia fazer uma live sobre isso. O que é que vocês acham? Fala pra gente aqui nos comentários. A gente fazer uma live, um debate aqui sobre sexualidade com outros pastores, outros professores, enfim. Porneia envolve toda a prática sexual ilícita, inclusive virtual, viu? Inclusive virtual, os streamings, enfim, tudo isso aí, certo? Então, o pecado sexual não é apenas o ato, o deitar-se na cama ilicitamente, mas não evitar todos os caminhos que levaram ao ato, é o que nós vamos ver na nossa lição de hoje. Tempo de guerra ocioso é o tópico 1 aqui da nossa lição. O homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que na época ele não era um jovem com pouca experiência de vida, é sim um rei coroado, experiente em batalhas. A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Davi também era um homem de ação. A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra, certo? Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho Hanum
seu filho Anum, deixa eu só pegar aqui, ó, reinou em seu lugar. Davi se lembra, enfim, era tempo de guerra. Era tempo de guerra, certo? Mas aonde é que Davi estava? Bom, a guerra estava a caminho e Davi precisava se preparar para este momento. O texto também vai dizer que este era um tempo em que os reis saíam à guerra. É notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás, mas sua ação foi interpretada de forma errada pelos amonitas e isso lhe custaria caro. Davi havia vencido muitos inimigos na sua jornada e Deus o havia preservado de ser morto por Golias, certo? Agora, veja, é exatamente nesse momento em que Davi baixou a guarda, e é isso que eu quero que você preste atenção e deixe marcado aí. Davi baixou a guarda nesse momento, no momento em que os reis saem à guerra. Ele, um rei extremamente experiente, habilidoso, estrategista, ungido por Deus, baixou a guarda. Qual é a grande lição aqui nesse primeiro momento? Em momentos de grandes vitórias, não baixe a guarda. Eu acompanho o esporte, não os jogos em si, as corridas em si. Eu gosto de assistir entrevistas e agora podcasts para descobrir o que acontece nos bastidores, né, destas batalhas esportivas. E eu aprendo muito mais assistindo o que acontece fora do campo do que dentro de campo. Dentro de campo são apenas 90 minutos com os acréscimos ali, 100 minutos. Mas a batalha pública dentro de campo, ela é reflexo de toda uma batalha diária, 24 horas por dia, fora de campo. E o maior inimigo de um guerreiro, um jogador, de um guerreiro, de um soldado, é ele mesmo. Não é o outro adversário. Não é o inimigo em si, não. É ele mesmo. Se um jogador, se um atleta não conseguir vencer a si mesmo e disciplinar a si mesmo, ele se torna o seu próprio fracasso. Que isso, irmão? Você tem que escrever isso aí. Se um atleta não aprender a vencer a si mesmo, a disciplinar a si mesmo, ele se torna o seu próprio fracasso. Vamos aplicar isso para a igreja? Se um crente não aprende a vencer a si mesmo e a disciplinar a si mesmo, ele se torna o seu pior fracasso. Foi o que aconteceu com Davi. Davi baixou a guarda. Uma pessoa extremamente experiente. E aí, qual que é a grande lição aqui para mim? Veja, a unção não te torna inatingível. Pelo amor de Deus, eu vou embora daqui. Meu Deus do céu, alguém tem que escrever isso aqui nos comentários. Escreve aí, por gentileza. A unção, eu vou escrever, irmão. Vou escrever isso aqui que eu vou postar no Instagram daqui a pouco. A unção não te torna inatingível. Assinado Davi. Vamos fazer um Twitter aqui agora? Faz um Twitter aí, irmão. Faz um Twitter que o Twitter agora é coisa do céu. Agora os crentes vão poder usar o Twitter. Vamos fazer um Twitter aqui, ó. Ah, você não tem Twitter, não? Ah, você não usa rede social? Tá bom, o diabo usa, viu? Fica aí. Ah, não, eu não uso rede social, que eu sou um homem de Deus. Engraçado, né? Você não usa, não. Os filhos do diabo usam. A unção não te torna inatingível. Inatingível. Vixe. Vale a pena, irmãos, a gente sabe. Gível. Vou colocar aqui assim, ó, assinado Davi. Porque hoje em dia tem esse negócio, né? Quem é você para falar? Não, não é eu não, irmão. Quem tá falando é Davi. Pelo amor de Deus, tô tentando fazer um trem aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui, inatingível, assinado Rei Davi. Vou colocar assim que é para as pessoas saber quem é que tá falando. A unção não te torna inatingível. Vou fazer um trem aqui, ó. Pronto, copiei. Muito bem, então a unção te torna inatingível. Achar que porque é ungido, tem dom. E isso é muito interessante, inclusive,
Para a gente não ficar extremamente decepcionado quando a gente descobre que alguém, sabe, que tem unção, que é usado por Deus, caiu, gente. A unção não faz ninguém se tornar inatingível. Então abre teu olho. Não, Deus está me usando. É do poder, da graça, da unção. Eu sou ungido. Eu profetizo. A tentação não respeita a unção. Eita! Vamos lá. Tópico 2. Olhando na direção errada, passeando pelo terraço. A palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço de seu palácio e naquele lugar viu-se observando uma mulher tomando banho. Isso era com certeza algo incomum. Davi estava num lugar alto e quem está em lugar alto, em prédio, consegue ver quem está nas partes mais baixas. E isso chamou a atenção de Davi. Vale lembrar que Batseba não está fazendo errado. Ela não está ali para provocar Davi. Nós estamos falando de um tempo onde não se havia água disponível em todas as casas, portanto não se havia banheiro. Inclusive as necessidades fisiológicas, número 1 e número 2, eram feitas em banheiros públicos. Se você estudar um pouquinho sobre banheiros, coloca aí os banheiros públicos do Império Romano, você vai ver que nojeira que era isso. Você tem nojo hoje de entrar aí no mictório? No mictório? Agora imagina você entrar num lugar. Era assim. Então, era normal esse tipo de lugar onde as pessoas tomavam banho. Então, o problema aqui é que Davi está no lugar errado, na hora errada. Ele não apenas olhou, mas ele parou o seu olhar naquela mulher a tempo, a ponto de desejá-la, certo? Ele olhou, irmão, e ele deixou o seu coração, você entendeu? O desejo tomar conta do seu coração. Nós estamos falando aqui desde o início. É pecado sentir desejo? Não, não é pecado sentir desejo. A questão é o que você faz com esse desejo. Então, sentir o desejo é humano, é natural, glória a Deus. Um homem por uma mulher, glória a Deus. Mas o que você faz com esse desejo? Se você alimentar o desejo, eita, esse que é o problema. Quando a Bíblia fala sobre concupiscência, não está falando só do desejo, está falando de desejo que assume o nosso controle porque nós deixamos, porque nós permitimos. Por isso que a Bíblia diz, foge dos desejos da mocidade. Que desejos são esses da mocidade? São desejos que, embora naturais, não devem ser alimentados naquele momento. Há um momento, um ambiente onde tem a bênção de Deus para que eles sejam saciados. Mas ele ficou ali olhando, né, irmão? Eu recebo muitas perguntas sobre como vencer pornografia. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal. Vou gravar um vídeo com um pastor que ele é biólogo para a gente falar um pouco sobre essa questão. E uma das grandes dificuldades que as pessoas viciadas em pornografia têm, que é? É romper a alimentação. Primeiro, entender que é um vício. É pecado e é um vício, ou seja, precisa de tratamento. Não é só o sangue de Jesus que tem poder. Isso entra na mente da pessoa, ok? A pornografia, ela entra na mente. Ela atua no cérebro, ela mexe com os hormônios da pessoa e ela mexe com o osso, como que chama, gente? É hormônio? É hormônio. Ela mexe, certo? Então, se a pessoa não tiver um tratamento, irmãos, não é que só o sangue de Jesus não é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso para libertar, mas o pecado não está no homem. Então a pessoa precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. Mas a pessoa também precisa tomar uma decisão de romper com a alimentação. As pessoas não rompem. Elas continuam assistindo, elas continuam vendo, elas continuam escutando. O que ela está fazendo? Está alimentando o desejo. Aí depois ela fala assim, aí ela pede perdão. Não, você precisa entender que você já está pecando quando está alimentando o desejo. A pessoa não peca só quando entra no banheiro e se masturba. Ela não peca só quando fica na frente de um computador ou de um smartphone se masturbando. Não. Irmão, você ligou o negócio para alimentar seu desejo, está pecando. Já está pecando. Ou seja, tem que cortar a alimentação. Dependendo do nível, tem que fugir do celular. Tem que fugir. Não pode ficar sozinho no ambiente. Tem que jogar limpo com a esposa. Tem que ter alguém para acompanhar, senão não aguenta. Por quê? Porque se o desejo for alimentado, ele se tornará um pecado consumado, que foi o que aconteceu com Davi. Ele criou toda uma trama e tal, e vai, e traz ela. Quem que é ela? É mulher de quem? Ele não tinha que saber nada quem que era aquela mulher. O que Davi está fazendo, gente?
Davi está criando meios para pecar, ao invés de evitá-los, não é? E isso não basta. Ele, depois que tem relações com aquela mulher, não é? Aquela mulher vai ficar grávida, não é? Vai ficar grávida. E aí, Davi vai criar uma trama aqui para ver se esconde o seu pecado. Aí aqui, irmão, entra um negócio interessante que é o seguinte. Sabe quando Deus, quando as pessoas falam assim, ó, Deus não expõe ninguém. Deus não expõe o pecado de ninguém. Cuidado. Primeiro, Deus faz o que ele quer, sim ou não? Faz, ele é Deus. Segundo, tem uma coisa que Deus preserva acima de tudo: o seu nome. Se você ler Jeremias, você vai ver que Deus, por diversas vezes, vai dizer o que vai fazer com o povo, e ele termina dizendo, por amor ao meu nome. 1 Samuel, Deus não se deixa escarnecer. É 1 Samuel que diz isso? Vamos ver. Não, 1 Samuel, os que me honram serão honrados. Quem me envergonha será envergonhado. Acabou, irmão. Principalmente quando envolve, sabe, pessoas. Não adianta. Tentou esconder. E aí? O que vai acontecer? Né? Ele tentou empurrar para baixo do tapete. Mas nós conhecemos um Deus que tudo vê. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi sabia que esse negócio não ia ficar barato, gente. Quem somos nós para tentar enganar a Deus? É por isso que 2 Timóteo diz que os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Traduzindo, quem trabalha com o engano, no final das contas, está enganando a si mesmo. Pronto. Está enganando a si mesmo. É assim que funciona. Não adianta achar que está enganando a Deus. Não adianta. 2 Timóteo 3, não é? 2 Timóteo capítulo 3. Amantes, enganando e sendo enganados. Não adianta, tá? Então não adianta querer enganar a Deus. Não adianta querer dar um chapéuzinho em Deus. Não adianta, tá? Não adianta. Muito bem. Davi, então, como diz aquele ditado, um abismo chama outro abismo. Então Davi cometeu adultério e agora Davi também vai matar o marido da mulher. Então nós temos agora um adultério e agora nós temos um homicídio, e não qualquer homicídio. Nós temos aqui um segundo pecado. Ele vai matar um homem honrado. Um homem honrado. Um homem segundo o coração de Deus. Olha em que posição que ele se encontra. É por isso que eu fiz uma pregação sábado falando sobre água. Quanto mais você se afasta da água limpa, mais perto você vai ficando da água suja. Não adianta. Então, quanto mais a gente vai cedendo ao pecado, mais a gente vai se sujando. E a gente vai perdendo a noção. Mas lembra que tudo isso começou porque não evitou. Então, nós somos chamados não apenas para não pecar, mas para evitar. Vigiar é evitar os caminhos que nos levam a pecar. Então não é só fugir do ato, mas de todo o caminho que conduz ao ato. Eu espero estar sendo bem claro com isso aqui. Tópico 3. Consequências da ação de Davi. Tem consequência? Tem, não é assim não. O que Davi fez pareceu mal. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente. Mesmo amando Davi, julgou por 3 motivos. Ele julgou Davi por 3 motivos. Olha só. O Senhor ungiu Davi, deu a ele posses, bem e reino. Mesmo assim, por causa da sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor. Olha só. Ele desprezou a palavra do Senhor. Olha que situação. Davi matou Urias e tomou ali a sua viúva, que era uma prática comum ali naqueles tempos antigos, não é? Para não incorrer em adultério. Então, para não cometer adultério, matava. Quem tinha poder, matava o marido da mulher e ficava com ela. Só que, certo? Isso debaixo dos panos. Mas quem é que esconde de Deus? Davi havia matado um de seus melhores e mais íntegros soldados e fez isso à traição, não é? A traição. A falta de controle sobre sua cobiça
fez de Davi um homem digno de uma séria punição. Novamente, o problema não está no desejo, mas em não controlarmos o desejo, em alimentarmos o desejo. Davi poderia ter se controlado, Davi poderia ter se guardado, não é? Agora, a gravidade do rei se conclui desta forma: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Então, isso aqui a gente tem que colocar muito claro. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus peca, o nome de Deus é blasfemado. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado hoje. No Brasil, assim como na Inglaterra, por exemplo, os tabloides têm tomado conta dos noticiários, né? E como que os tabloides agem, né? Os paparazzi agem. Eles procuram uma foto, um vídeo, alguma coisa para criar uma notícia. E aí eles criam uma notícia. Depois que isso é publicado, para mostrar que aquela foto não corresponde com a verdade, gente, já era. Então, muito cuidado, que hoje em dia, e eu estou percebendo um crescimento muito grande de canais, principalmente canais no YouTube, perfis no Instagram, que trabalham em cima da queda dos outros, dos cristãos, mostrando queda de pastores, brincando com cenas que acontecem durante uma pregação, o pregador fala alguma coisa, enfim. As pessoas perderam a noção que quando as pessoas pecam, estão blasfemando o nome de Deus. Então veja, quando a queda de alguém, o erro de alguém é publicado na internet, gente, nós estamos permitindo que o mundo veja os nossos erros, ao invés de tratarmos internamente os nossos erros. Será mesmo que é isso que Jesus espera de nós? Será que Jesus espera que os crentes exponham para o mundo os erros, as falhas, quando nós deveremos tratá-las, cuidar destas falhas? Será que isso é bem visto pelo noivo? Que a sua noiva seja vilipendiada, exposta? E quando isso acontece, o nome de Deus é blasfemado. Nós precisamos pensar nisso. Davi vai ter consequências aqui do seu pecado equiparáveis aos pecados cometidos por ele. Primeiro, vai perder aí a criança que vai nascer. O filho que vai nascer, ele vai perder. Ele nasceu, mas faleceu 7 dias depois. Embora Davi orou, não teve jeito. Depois, no lar de Davi, vai acontecer um incesto, não é? Depois, um irmão matando outro irmão. E Absalão deu um golpe de estado e quase mata Davi. Absalão foi uma das coisas mais vergonhosas da vida de Davi, nos últimos anos de Davi. O que Davi fez em secreto com Batseba, Absalão fazia publicamente para vergonha de seu pai. Então, a grande lição que fica aqui é o seguinte: irmão, não tente encobrir um pecado com outro pecado. Reconheceu que pecou, corre buscar perdão. Porque se você tentar fazer alguma coisa para encobrir, aonde tinha uma transgressão, agora tem duas. Aonde tinha uma consequência, agora tem duas. Aonde você tinha um nível de prejuízo, o prejuízo vai dobrar. Então a melhor coisa é buscar o arrependimento. Qual que é o cuidado que nós devemos ter? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tal verdade significa duas coisas. Ele era uma pessoa que fazia o que era possível para agradar a Deus, certo? Ele amava o Senhor, certo? Ele era uma pessoa que tinha todo o seu coração ali em Deus. E também significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável. E foi justamente o que o fez cair. Então não há ninguém. A grande lição para nós aqui desta lição 6 é: se um homem segundo o coração de Deus ficou vulnerável, essa é a grande lição para todos nós. Quanto maior for a unção, maior tem que ser a vigilância. Tem alguém aí assistindo a aula ainda? Se tiver alguém aí assistindo a aula ainda para a gente saber, por favor, coloca aqui embaixo. Põe aqui, por gentileza, nos comentários, escreve aí. Quanto maior a unção, maior a vigilância. Quanto maior a unção, maior a vigilância. Até porque, quanto mais alto se está, maior é a queda.
É por isso que o inimigo mira nas lideranças, mira nas pessoas que estão em evidência. Por quê? Porque quando cai, a consequência é muito grande e afeta muita gente. Por isso que a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será requerido. Então, grande lição para jovens, jovens pregadores, cantores, professores, jovens, pelo amor de Deus. Conforme você perceber que Deus vai lhe dando graça, vai lhe usando cada vez mais, aumenta o nível de proteção ao teu redor. A gente pode usar aqui, eu vou pregar sobre isso, hein? A gente pode usar aqui, ó, olha só, uma pessoa anônima anda com segurança? Não. Por quê? Porque ela não representa nada e ela não é perigo para ninguém e ela não corre risco nenhum. Ela é anônima. Mas a pessoa começou a ganhar visibilidade, opa, ela já começa a despertar a atenção das pessoas. Pessoas que gostam dela e pessoas que não gostam. Dá até pra gente fazer, tipo, uma dinâmica. Eu vou pensar numa dinâmica aqui pra gente fazer. Você entende? Conforme essa pessoa cresce mais, ela vai ganhando um outro nível de influência. E quanto maior é o nível de influência, quanto maior é o nível de poder intelectual, financeiro, mais esta pessoa desperta a atenção de quem gosta e de quem não gosta. Então, como é que você protege essa pessoa? Conforme o nível de influência dela cresce, o nível de proteção em volta dela também cresce. É por isso que, de repente, hoje tá muito claro a gente vendo isso. A pessoa é anônima. Em 15 dias ela fica famosa. Você não vê mais qualquer pessoa perto dela. Ó, o Luva de Pedreiro. Esse menino ficou famosíssimo no último mês, não ficou? Se essa fama continuar, se ele já não está andando com segurança, daqui a pouco você vai ver ele andando com segurança. Daqui a pouco você vai ver ele andando com segurança, irmão. Nível de influência. Nível de poder. A hora que ele trocar de casa, a hora que ele... nível de segurança. Um jogador caro, segurança, 5, 6 seguranças em volta. Porque quanto maior é a autoridade... Ai, irmão, se a gente entender isso, meu Deus do céu. Quanto maior é o nível de autoridade, maior o nível de ameaça que essa pessoa pode sofrer, de atentado que ela pode sofrer, e logo maior é o nível de proteção. Então essa pessoa, ela anda em carro blindado, essa pessoa, ela anda cercada de seguranças, essa pessoa não come em qualquer lugar, essa pessoa não frequenta mais qualquer lugar. Por quê? Porque existe um nível de proteção sobre ela. Existe um nível de vigilância sobre ela. Essa é uma grande lição para mim e para você, que fomos escolhidos pelo Senhor, que somos ungidos pelo Senhor, independente de qual é o nível ministerial que você exerce. 1 Pedro 2,9, nós somos ungidos pelo Senhor, nós somos separados pelo Senhor, nós somos uma propriedade exclusiva, comprada por alto preço. Logo, cabe a nós criarmos esse nível de vigilância. O inimigo não pode nos pegar desprevenidos. O inimigo não pode nos pegar desprotegidos. O inimigo precisa olhar para nós. Mas para ele olhar para nós e ver em nós, ao nosso lado, um nível de proteção, nós precisamos abrir os olhos e perceber, opa, peraí, Deus está me usando, Deus está me levantando, Deus está me dando. Que coisa linda! Aumenta o nível de vigilância. Não baixa a guarda. Quanto maior o nível da unção, maior o nível da vigilância. Porque a unção, ela nos anestesia. Isso aqui é forte. A unção nos anestesia, irmão. Irmãos, ser usado por Deus é lindo demais. E qual que é o problema? Anestesiado. Você baixa a guarda para dar uma relaxada. Quando você baixa a guarda, o bichão vem. É só você olhar a história recente de pessoas que caíram, que destruíram seu ministério. Eles estavam no auge, eles estavam lá em cima. E uma simples atitude, 15 segundos, jogou tudo por terra. A grande diferença, Davi teve tempo de se arrepender e humildade para se arrepender. Mas ele não precisava ter essa mancha na sua história. Mas isso nos mostra que até o maior dos ungidos também pode se tornar vulnerável aos ataques do inimigo se ele não vigiar. Amém? Coisa linda, coisa do céu esta aula. Espero que tenham gostado, meus queridos. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. E deixa aí o seu comentário, que é sempre muito importante para nós.